texto. E você que é visitante, eu gostaria da sua atenção mais um tempo. Você que é membro, eu vou te dar 1 minuto aos que são membros de serem bênção na vida de outras pessoas. Então, se você quer ser bênção na vida de outra pessoa, você vai pegar o link, vai lá no YouTube, PIB Jardim Meriti, vai pegar o link desse culto ao vivo e você vai mandar para uma pessoa que teve uma perda muito grande na vida, quer seja familiar, quer seja econômica ou emocional, e você vai mandar essa mensagem para essa pessoa agora no grupo e vai falar assim: olha, a mensagem é sobre perdas, e o significado é que as perdas não são fim. Eu acho que Deus quer falar contigo. E você vai fazer agora nesse 1 minuto isso, porque depois desse momento eu vou te pedir encarecidamente. Quando você quer ouvir a voz de Deus, parece que tudo acontece para tirar a tua atenção. Depois que você fizer isso, você vai no seu celular, gentilmente eu peço, se você puder, é claro, e você vai tirar o seu celular dos dados móveis, você vai botar em modo avião, depois que você passar a mensagem, para nenhum zap do inferno te perturbar. Vai tirar a atenção. Então, depois que você mandar, coisa rápida, você vai tirar alguns minutos, vai botar no modo avião e você vai prestar atenção nessa mensagem, porque eu estou convencido que Deus tem uma palavra ao seu coração. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Deus está no controle. Semana passada preguei a mensagem Enfrentando a Ansiedade. E entendemos que a ansiedade é um dos grandes vilões, é uma das grandes vilãs em nossos dias. Falei aqui com um pastor sobre alguém que também enfrenta ansiedades, dificuldades absurdas, angústias, sentimentos contrários, de perseguição, de falta de valorização, de crises, e que às vezes nós trazemos problemas não só para a gente, mas para quem está do nosso lado. Então, se você não ouviu essa mensagem, eu penso que você tem que ir lá. Não vai pela mensagem isolada, que parece que está com um tema, mas está no assunto da mensagem da manhã. Então, você vai no culto ao vivo, você vai ver a mensagem. Tá certo? Se você conhece alguém que está passando por ansiedade, você vai ver um pastor falando. Então, eu penso que Deus tem algo muito especial para falar para essa pessoa. E você vai falar: você precisa assistir essa mensagem. Você está com taquicardia, está achando que vai morrer, você precisa ouvir essa mensagem. Você está achando que não está sendo valorizado, você precisa ouvir essa mensagem. Você está achando que daqui a um tempo você não vai aguentar, você precisa ouvir essa mensagem. Deus não quer que você pare na caminhada, Deus não quer que você morra. Deus quer que você tenha uma vida saudável. E para isso algumas coisas precisam ser ouvidas, entendidas, para que você consiga viver uma vida satisfatória. Hoje, o desafio é pregar sobre as perdas não são fim. Você pode repetir comigo? As perdas não são fim. Eu não sei você, mas já tive perdas consideráveis nessa vida. Eu já perdi pessoas que eu amava, eu já perdi condições que eu não queria perder, eu já perdi situações emocionalmente que não queria perder. Mas hoje estou aqui dizendo: as perdas não são fim. Você pode pegar tudo aquilo que você já viveu, essa mistura de emoções e essa carga de emoções, e dizer comigo mais uma vez, para que a nossa mente gravem: as perdas não são fim. Pode ficar melhor: as perdas não são fim. Jó 42, 12 diz o seguinte na versão NVI, você vai acompanhar na versão que você tem. Se você não tiver a versão, você pode olhar nas telas, e que estiver aqui na frente, você compartilha com quem está ao teu lado. Diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. E o Senhor abençoou o fim de Jó mais do que o início. E o Senhor abençoou o fim de Jó mais do que o início. As perdas não são o fim. As perdas são realidade para todos os seres humanos. Algumas são bem compreendidas, outras nem tanto. Algumas parece que Deus nos permite perceber que estamos perdendo.
E o nosso coração vai sendo trabalhado até aquilo se tornar real. Mas tem outras que vêm sobre nós de forma repentina, são dolorosas demais, são angustiantes demais, são terríveis, são coisas que penso que ninguém gosta de viver. Há de convir, creio eu, que penso que o ser humano não foi feito para perder. Nós não sabemos perder. Nós temos dificuldades de perder. Meu Botafogo um dia perdeu 3 vezes para o Flamengo em 3 anos consecutivos. Eu tive dificuldade de entender. E depois de muitos anos, numa sala de aula, eu falando o quanto aquele juiz nos prejudicou. E eu falando, aquele juiz foi terrível contra o meu Botafogo. E para minha surpresa, um dos alunos era o juiz daquela partida. Coronel Beltrame. E ele ficou calado, ele falou, pastor, o que o senhor acha daquele juiz? Eu falei, foi terrível, ele gafou meu Botafogo. Ser 3 vezes vice, ele falou, então, aquele juiz era eu. Um grande amigo, Coronel Beltrame. Ninguém gosta de perder, ainda que seja no futebol. Eu detestei ver o Brasil perder na última sexta-feira. Eu achei que os meninos jogaram bem. Eu não sou um tipo de ser humano que torce contra o meu país porque não é do jeito que eu quero, então eu quero torcer contra. Eu não gosto disso. Se estamos no barco, se der bom, vai dar bom para todo mundo. Se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Eu torço pelo bem. Mas tem dias que a derrota vem. E chega assim, com aquele gosto de amargo, faltando 4 minutos para terminar o tempo. É angustiante, é terrível, vem de repente. Nenhum ser humano foi criado para perder, acredito eu, não digo pelo Senhor, mas todos nós um dia teremos perdas. Todos nós teremos perdas. Perderemos pessoas que nós amamos. Perderemos status que nos fazem bem. Perderemos palavras que antes aguçavam o nosso coração e nos motivavam, inspiravam a viver coisas ainda melhor. Alguns perderão inclusive a saúde. Não quero isso para ninguém. Mas percebemos com o tempo que as consequências de vidas terríveis um dia chegam. Eu olho para os jovens desses dias, e os adolescentes, e minha esposa me ensinou a compreender dessa forma. Eles não têm ideia que um dia essas noites não dormidas serão cobradas. Eles não conseguem entender que esses álcools, ou esse álcool, um dia será cobrado no organismo deles. O que se entende hoje como uma curtição, o que se entende hoje como algo prazeroso, amanhã pode ser cobrado, porque nossa vida tem um tempo limite. Assim como as ondas do mar não passam do limite que Deus estabeleceu, assim também a vida do homem não passa dos dias que Deus estabeleceu. O que me faz então compreender que é possível nós, de uma forma muito desprendida e às vezes não tão sábia, anteciparmos algumas situações que não deveríamos antecipar. Um dia a conta chega para todo mundo, para aqueles que vivem bem e para aqueles que vivem mal. Um dia a conta chega para todo mundo, para aqueles que têm cuidado com a saúde e para aqueles que estão pouco ligando com a saúde. Falava a semana passada sobre ansiedade, e uma das coisas que desembocam na crise de ansiedade é a falta de atividade. E hoje em dia, ou as pessoas vão para a academia para tirar foto, para mostrarem o quanto estão com a coxa grossa, o quanto estão com a nádega na nuca, o quanto estão com o tórax fortalecidos, ou elas simplesmente não fazem nada. Se todos nós entendêssemos o quanto a vida é preciosa, começaríamos a mudar alguns hábitos
iniciando uma boa caminhada. Existem pessoas que não caminham para nada, nem para ir para a academia. O teu corpo precisa se movimentar. A não movimentação do corpo desenvolve substâncias que fazem mal, que destroem o seu corpo. Por isso que às vezes quando você se movimenta, você acha que vai morrer, está passando mal, porque o teu corpo não consegue mais produzir o que antes estava preparado a produzir. Vai se mexer, meu santo e minha santa. Vai fazer alguma coisa. Vai dar uma caminhada. Se possível, vai dar uma corrida. Essa casa de oração pensa também no corpo. Vai fazer um jiu-jitsu, você não paga nada, mas tem que ter disposição para rolar e ser amassado. Mas vai fazer alguma coisa. Tem gente que se diz preocupado com todos, mas são despreocupados consigo mesmos. Deus não quer que você perca os seus melhores dias para uma doença. Meu Deus, aleluia. Deus não quer que você perca uma noite. A noite foi feita para você dormir. Ele não quer que você viva algo. O que é bom tem que fazer bom no todo. Tem pessoas que nesse exato momento estão perdendo noites, porque eles escolheram perder noites. Mas tem outras pessoas que estão perdendo noites porque não conseguem dormir, porque a mente produz o tempo todo preocupações. Preocupação é se ocupar com antecedência. Fala comigo, preocupação é se preocupar com antecedência. Basta cada dia um seu mal. Nós perdemos às vezes porque não queremos abrir mão. Às vezes o que é necessário para o crescimento é simplesmente o deixar ir. Mas nós queremos deixar do nosso lado, amarrado, preso, da nossa forma e da nossa maneira. E nós não entendemos que para cada situação, existe uma resposta. Precisamos às vezes deixar a coisa acontecer. Nós não somos prontos a perder, não estamos prontos a perder, não fomos feitos para perder, mas há de convir que às vezes nós precisamos deixar ir aquele ou aquela que estão nos fazendo mal, deixar ir aquela outra palavra que nos machuca, deixar ir aquelas lembranças que só despertam em nosso coração feridas ou criam feridas. Precisamos deixar ir. Um dia perguntaram ao reverendo Hernando Dias Lopes o que ele fez com o rapaz que matou o seu irmão a facadas por nada, simplesmente porque quis. E ele disse o seguinte, que depois que aquele rapaz matou o irmão dele, ele sentiu uma dor como ele nunca tinha sentido na vida. Parecia que ele tinha recebido aquela facada na ponta do estômago dele. E ele se levantou e depois de velar o irmão, depois de enterrar o irmão, capturaram aquele rapaz e ele teve a oportunidade de conversar com aquele rapaz e a primeira palavra que ele disse para aquele rapaz foi: eu te perdoo. Passaram muitos anos, então perguntaram: por que você disse aquilo? Ele disse: aquele rapaz já tinha me tirado muita coisa, ele não tiraria a minha paz. Eu precisava liberar o perdão para deixar ele ir e eu poder viver. Existem pessoas que estão perdendo dias preciosos porque ficam agarrados a mágoas. Deixa ir, libera perdão. As perdas são realidades. Não gostamos, mas são realidades. Perdemos status, perdemos emprego, perdemos empresas, perdemos dinheiro, perdemos pessoas que amamos na caminhada. A pandemia está aí para dizer isso. Alguns perderam também os seus cônjuges. Eu acredito que tem pessoas aqui que tiveram perdas no casamento. Você não é um fracassado, você não é uma fracassada. Só foi uma perda. Dolorosa, mas só foi uma perda.
A perda não é o fim. O livro de Jó, sem sombra de dúvidas, é um livro que nos ensina demais, porque o personagem nos ensina. Dizem alguns estudiosos que Jó foi escrito por Moisés. Alguns outros pontuam Samuel. Eu prefiro acreditar que tenha sido talvez Moisés. E tudo nos faz acreditar que Jó era um tipo de conto ou de história, melhor corrigindo, história que o pai passava para o filho. Era aquilo que nós chamávamos de tradição orística, ou seja, o mais velho contava para o menor. É igual o mais velho da casa, assim, senta aqui, quero te contar uma história. Teu avô dizia que o avô do teu avô vivia essa situação, assim, 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 assim. Todo o contexto do livro de Jó não nos permite entender qual o período do tempo exatamente foi escrito. Mas, sem sombra de dúvidas, o livro de Jó é uma realidade, é fato. Não é uma fábula, não é um conto, é fato. Aconteceu, Jó existiu. E a Bíblia diz que Jó possuía algumas coisas incríveis. Primeira coisa, ele possuía um testemunho diante de Deus. Jó capítulo 1, versículo de número 1 e versículo de número 8. A Bíblia diz que Jó era tão extraordinário que o próprio Deus dizia como ele era. E Deus, no versículo 8, pontuou: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E evita o mal. Coloca na versão King James. Eu gosto dessa parte ali. Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo que ama a Deus, ama e teme a Deus e desvia do mal. Tem uma versão, versículo de número 1, por favor, Igor. 1. Isso. Evita, esse é o termo, evita praticar o mal. Está vendo ali? Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal. Esse evitar praticar mal cabe melhor para o ser humano. Porque você está cheio de falhas, meu irmão. A Bíblia diz que não tem homem perfeito. E às vezes me parece que a versão King James, Ricardo, nos mostra o que Deus quer do ser humano. A simples ação de evitar praticar o mal. Não é não ser tentado pelo mal, mas é evitar praticar o mal. O que Deus quer do ser humano é que o ser humano tenha uma postura íntegra. E o que significa íntegro? Vem do radical, melhor, vem da palavra inteiro. O que Deus está dizendo é: eu não te quero em partes, eu te quero inteiro. 1. Jó possuía o testemunho diante de Deus. 2. Jó possuía 10 filhos. E a Bíblia aqui fala de uma única esposa e 10 filhos. Então mostra que ele e a sua esposa eram férteis. Eram pessoas férteis, se multiplicavam com facilidade. No Antigo Testamento, ter filhos expressava riqueza. Quanto mais filhos um homem tinha, mais rico ele era. Ele possuía 7 homens. Dos 10 filhos, 7 eram homens e 3 eram mulheres. E a Bíblia diz que eles eram criados com muita unidade, porque onde tinha uma festa, estavam os 10 juntos. A casa de Jó era unida, até para isso. Tem casas aí que quando vai ter festa tem briga. Na família de Jó não. Os irmãos estavam sempre juntos. 3. Jó possuía muitos bens, versículo de número 3 diz:
Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Juntas é o par, porque esses bois aravam a terra. Então, quando fala juntas, é porque não adiantava ele falar que tinham 1.000 bois. A particularidade era a seguinte: ele tinha harmonia, inclusive nos gados dele, porque ele tinha 500 gados, 1.000 gados. Dentre esses 1.000, 500 eram pares do mesmo tamanho, da mesma força, que não deixava o jugo desigual. Então arava a terra em igualdade. Existia balança igual na fazenda de Jó. Meu Deus, hein? Quando a pessoa é íntegra, ela é íntegra. O que é meu, o que é seu é seu. Pode ser 10 centavos, não importa. Jó também possuía 7.000 ovelhas, juntas de bois, 500 jumentas. Também possuía muitos servos e a seu serviço era o homem mais rico de todos os habitantes do Oriente da sua época. 4. Jó era o homem mais rico do Oriente. Era alguém com posses, mas que pelo contexto bíblico não ostentava. Quer viver uma vida satisfatória e feliz? Aprenda a ter e ainda assim manter a simplicidade. Quando você mostra demais, você atrai os abutres. Cuidado. Deus quer que você tenha, mas o ter passa pelo caminho do ser. Não adianta você querer adquirir o mundo e depois ficar passando mal. Um passo por vez. Os mais novos possuem metralhadoras de oportunidades, mas os mais antigos possuem só um tiro de oportunidade. Seja mais criterioso nos seus passos. Você não precisa de muitas oportunidades, você precisa de uma oportunidade, e essa uma oportunidade pode mudar a sua vida. Mas o que o livro de Jó nos ensina, que de repente pode acontecer para a vida de qualquer um. Tem momentos que nós estamos aqui vivendo bem, está tudo em paz, mas de repente acontece algo que começa a mudar tudo. Nós sentimos que a atmosfera está mudando. É um exame que tem que ser feito. É uma ligação que você recebe. É um posicionamento que você precisa ter. São sentimentos que não se explicam, mas você está sentindo. É o de repente. A Bíblia diz que no livro de Jó, no capítulo 1, versículo de número 6 ao 12, teve uma reunião no céu e Deus falou: ei, Satanás, ô sem terra, está vindo aonde? De passear na terra. É assim, quem não tem uma casa fica andando em tudo quanto é canto. É o andarilho. O significado da palavra vagabundo é justamente isso, aquele que não tem um destino, que fica vagueando. É pesado isso, né? E tem brincadeiras que ainda viram um para o outro e falam: seu vagabundo! Que maldição estão colocando um no outro. Satanás é um que vagueia a terra. Talvez ele tenha te olhado nessa noite. A Bíblia diz que ele é o Satã, ele é o acusador. E pode ser que ele esteja dizendo: claro que ele está lá naquela igreja, está bem, você também cobre de todos os bens. Se é bom para ele, mas toca nos bens dele para ver se ele vai continuar firme. Parece que existem coisas que nós não queremos viver, mas nós sentimos que estamos perto de viver.
De repente chega para todo mundo. Ou de repente já chegou muitas vezes na minha vida. Pode ser que o de repente das perdas tenham chegado e muitas vezes também na sua vida. Mas você está no lugar certo. As suas perdas te trouxeram neste lugar. Porque o Senhor não quer que você tenha uma vida amarga, apesar das perdas. Ele quer que você tenha uma vida restaurada. Meu Deus, o meu coração queima para isso. Não deixe que as perdas tirem coisas preciosas na sua vida. Nós temos limites de tempo. Viva cada dia como sendo o último. Estava conversando com uma pessoa e ela sabe que eu avisei que ia falar. E nesses últimos dias tem vindo muito forte isso no meu coração. Mime quem você ama. Não machuca, não despreze, não coloque para fora. Mime. Vá lá e mima. Se você tem que mimar alguém, mima quem você tem como precioso ou preciosa. Não é os Senhor dos Anéis, não, aqueles migos, meu precioso. Vai fazer um cafuné, vai fazer um café esperto, vai amar, porque pode ser que amanhã a gente não esteja aqui. Não deixe que as perdas te deixem uma pessoa amarga. Não deixe que as perdas te tirem dias preciosos. Não deixe que uma situação arranque uma história na sua vida. Não deixe que isso aconteça. Pode ser que Deus tenha te trazido, te conduzido neste lugar para você ouvir essa mensagem e entender que perdeu, mas não se perdeu. Continua firme. Continua certo. Posso ter perdido, mas não me perdi no processo. A pior perda que temos é quando nós nos perdemos no processo. Perdemos os anéis, mas perdemos o sentido também da vida. Perdeu, também perdi. Mas não se perca com as perdas. Certo dia tudo chega. E esse certo dia pode ter chegado na vida de muitos. Versículo de número 3 diz: em certo dia os filhos de Jó estavam na casa. Certo dia. E aí começa a pancada de situações ruins. Certo dia. Estava conversando com uma pessoa maravilhosa. Ela falou assim: pastor, eu não pude conversar contigo essa semana porque eu falei que ia te dar um retorno, eu passei uma mensagem aqui do jiu-jitsu, um amigo, e glória a Deus, Lauriene ontem foi campeã, meu irmão, passou o trator ontem, Lauriene, Adriano ficou em terceiro lugar, mas fez lutas maravilhosas, o jiu-jitsu está indo, está fluindo, Puruca está lá em Estados Unidos, Leozinho está em São Paulo, voando os dois. E Deus está fazendo coisas maravilhosas através de Transformar. E aí estava conversando com um amigo do Transformar, ele falou assim: pastor, eu falei que ia te dar uma resposta de manhã, mas não pude. Por quê, meu amigo? Então, eu soube que eu fui mandado embora. Em certo dia, uma notícia do desemprego pode ter chegado na sua vida. Em certo dia, uma notícia, um diagnóstico, uma percepção, em certo dia. Um certo dia, talvez descobrimos o que não queríamos ter descoberto. Em certo dia. Em certo dia, percebemos que o mundo não era tão perfeito como achávamos. Em certo dia. Em certo dia, podemos ter sido traídos, e traição não tem a ver só com relacionamento, tem a ver com muitas coisas. Podemos ter nos sentido traídos em certo dia. Em certo dia. Em certo dia pode ser que tenhamos perdido a nossa esperança de um mundo melhor, de uma realidade melhor. Há de convir que para a nossa nação, em certo dia, chegou para metade da população, que tem a metade da população triste, e tem a metade da população alegre.
Em outros 4 anos tinha metade da população alegre e tinha metade da população triste. E qual a resposta do pastor? A gente se alegra com o que estão alegres e se entristece com o que estão tristes. E fala de amor de Jesus para todo mundo. Porque o único que pode mudar o ser humano é Jesus. As perdas chegam e chegaram para Jó. Versículos 14 e 15. Pode sair para mim, vamos ler alguns versículos agora. Um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó. Para um pouquinho e pensa na sua vida como está hoje. Um mensageiro. Vê se isso daí se equipara ao que você está vivendo. Eis que teus bois estavam lavrando a terra. Quantos bois o Jó tinha? Quantos bois Jó tinha? 1000. Eis que teus bois estavam lavrando a terra. E as jumentas, quantas jumentas ele tinha? 500. E as jumentas pastavam perto deles, 15. Então, repentinamente dá a entender como aquela coisa que acontece assim, ó. Repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhes o que aconteceu. Jó 1,15. De repente chegou um bandido e levou. Eu já tive experiência 3 vezes de ser assaltado. Uma levou meu celular e o dinheiro da passagem do seminário. Eu ia a pé de Jardim Metrópole até Pavuna, para voltar de Kombi, que era mais barato. E eu tinha um celular da Nokia, bananadinha. E um dia passando ali na Pavuna, 3 rapazes me renderam e falaram assim, perdeu. Mas eu fiquei muito revoltado. E eu disse para aqueles meninos inocentes, sem oportunidades, meninos, vocês estão levando meu celular, e também o único dinheirinho que eu tenho, mas eu quero contar uma coisa para vocês. Eu vim a pé para o seminário, e agora eu estava indo para a Kombi, que é mais barato para ir embora. Vocês podem levar o celular, mas me dá o dinheiro da passagem. Aqueles meninos olharam um para o outro e falaram, pô cara, dá uma moral pro rapaz aí. E me devolveram o dinheiro da passagem para eu ir para casa. Já perdi 2 carros. Um botaram a pistola na minha cabeça. O outro botaram uma metralhadora na cabeça da minha esposa. Eu vi a minha esposa se urinar de medo. Ficar paralisada. Eu me senti um nada. Eu já perdi um carro e fui buscá-lo. E quando eu estava descendo com o carro, o dono do carro, que não era o dono, mas se achava o dono, descobriu que eu estava levando o carro. E quando eu estava consertando o pneu do carro, ele disse, quem mandou levar o meu carro? E eu estava com a chave na mão, eu sabia que o carro era meu, mas ali o carro não era mais meu. O borracheiro saiu de perto de mim, o rapaz estava armado. E quando ele olhou para mim, eu falei, olha só, senhor, o carro é meu, mas se é teu, então é teu. Mas quem mandou tirar? Aí uma outra coisa. Aconteceram algumas coisas e mandaram eu vir aqui buscar. Quando eu fiz isso, um outro menino falou, não mexe com ele não, é pastor. Libera o carro, já veio, libera, manda embora esse carro. Aí veio falar, pastor, sabe como é? Na pista a gente não sabe quem é pastor. Levamos. E eu depois levei para casa mais uma vez. Os sabeus chegam para todo mundo. Os sabeus às vezes chegam carregando os nossos 1000 bois e nossas 500 jumentas. Olha como é interessante.
Bois lavrava a terra e dava alimento. Jumentas carregava a produção. Então chegam os sabeus e tira a alimentação da sua casa. Quem já viveu isso? Do nada. E agora? Tem família, tem filho, tem um bocado de periquito para dar ração. Meu Deus do céu! 2. Jó tinha 7.000 ovelhas. Versículo de número 16 diz o seguinte: e quando ainda estava falando, chegou um outro mensageiro, exclamando: fogo de Deus do céu caiu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu fui o único sobrevivente em lhe informar o que ocorreu. Ovelha, além de ser vendida, a ovelha também servia para aquecimento da família. Às vezes chega a notícia dizendo: o que te traz conforto dentro da sua casa foi embora, porque do nada o fogo caiu e consumiu. Não tem quando a gente está com a família em ordem, do nada vem uma pancada, uma bomba e tira o aquecimento de dentro de casa? Hein? Não é assim que acontece às vezes? As ovelhas serviam como tapete, a lã da ovelha, como lençol. Foram 7.000 ovelhas. 3. Versículo de número 17. Os caldeus vieram. Quando um falava, o outro chegou. É assim, parece. Quando a coisa começa a dar ruim, é uma notícia ruim atrás da outra. Quem já viveu isso? Não vai parar de acontecer coisa ruim, não? Meu Deus do céu! Meu Deus! Não dá nem um espaço de tempo. Um está falando, o outro fala: para de falar o que eu tenho para falar. E, pô, não, mas o que eu estou falando é que a ovelha, caiu o fogo do céu, consumiu toda a... Não, mas o que eu tenho para falar é mais importante. Por quê? Porque no deserto a gente precisa se locomover. E tiraram a nossa locomoção. Quebraram as pernas. Como a gente vai encarar esse desertão sem camelos? Meu Deus, hein? Tira o alimento, tira o conforto, depois tira a locomoção. Tem pessoas que estão paralisadas hoje porque os camelos foram levados. Olha as perdas aí. Eu não consigo fazer nada, eu estou parado, eu estou preso. Por quê? Porque os camelos foram embora. É um deserto, o que eu vou fazer? Se eu for me aventurar a andar a pé nesse deserto, eu vou morrer. Camelos foram embora. Aí cai a casa, a gente percebe: meu Deus, que coisa é essa que está acontecendo comigo? Mas não para por aí, porque a Bíblia diz, no versículo 18 e 19: enquanto o que sobreviveu estava contando a história, enquanto este acabava de dar a sua informação, chegou outro dizendo, e acho que Jó já estava assim: mais uma pancada. É igual você, quando está vivendo uma situação ruim, você ficar com medo até de atender o telefone. Meu Deus, mais uma pancada. Teus filhos, meu Deus, ai como dói isso. Isso me traz alma, eu sou pai. Jó perdeu os bois, perdeu as jumentas, perdeu as ovelhas e os seus muitos servos, perdeu os camelos e os seus muitos servos, mas Jó continuava assim, Mas chegou a notícia mais pesada que eu acredito que Jó tenha recebido. Teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão... E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Os anéis vão embora, ficam os dedos.
mas tem perdas que parece que não sobram um dedo na mão. Quantas pessoas perderam cônjuges, perderam filhos? Eu tenho pessoas aqui na igreja que perderam filhos. E eu valorizo porque eu imagino que seja uma dor miserável. Quantas pessoas perderam coisas preciosas? E você racionalmente pode estar dizendo: eu tenho todos os motivos para parar, não dá mais. Mas Jó era uma pessoa íntegra, que perdeu, mas não se perdeu. Diz assim comigo: Jó era uma pessoa íntegra, que perdeu, mas não se perdeu. Ele continuou firme, ele continuou forte. E apesar da pancada de ouvir que os filhos morreram, versículo de número 20, diz que ele se levantou angustiado, se humilhou, rasgou as roupas, raspou a cabeça. E no versículo 21 diz: nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, para a terra. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó é uma pessoa fora da curva. Eu não sei qual seria a minha reação no lugar de Jó. Por isso que eu não tenho nenhuma vontade de ser igual a Jó. Prefiro orar: Senhor, me livra da vida de Jó, porque é uma vida difícil. Mas o testemunho de Jó nos inspira a sermos fiéis, mesmo nos momentos de perdas, de não colocarmos para Deus o culpado, como culpado. Por quê? Porque Deus, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas o inimigo não para, ele não desiste, ele quer acabar com tudo. Ele diz: aí é mole, toca na carne para você ver. E aí vem mais uma pancada. Eu vou definindo essa mensagem. Capítulo 2, versículo de número 7 a 8, diz assim: capítulo 2, versículo de número 7 e 8. Saiu, portanto, Satã, o acusador, o inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó. Eu acho que a parte mais crucial do 7 e 8 é isso aí, ó. Passou a afligir. A Bíblia não diz: e saiu Satanás e lançou feridas em Jó. A Bíblia diz: e passou a afligir. Vocês concordam comigo que dá a conotação como se fosse algo feito em decorrer de um tempo? Passou a afligir. Um dia eu ouvi um grande homem sábio que disse o seguinte: às vezes é melhor ganhar uma facada do que várias punhaladas. Às vezes o problema não é o nocaute, o problema às vezes são os desgastes. São notícias que vão chegando, e nós vamos sendo desgastados. Um dia fui para um hospital e a moça, olhando os exames do meu estômago, disse: ela olhava um exame, eu fui ficando angustiado. Falei: meu Deus do céu, tanto é esse? E no final ela disse: você usa droga? Eu falei: não, nunca usei. Você bebe? Também não, nunca bebi. Você tem vida noturna? Não, tranquilão, sou de boa. Não é possível. Eu falei: por que não é possível? Você, meu Deus, hein? Eu falei: meu Deus do céu, que mulher chata. Às vezes é angustiante, não acha não? Aí no final ela falou: tá ruim para você, hein? E eu saí de lá tão atribulado, que eu fiquei tão revoltado com aquela situação, que no final falei: tá arruinado, tá repreendido em nome de Jesus. Parece que o inimigo começa a nos atacar naquilo que nós sentimos, estamos fragilizados. Ele vai lá e fica minando, e passou a afligir Jó.
Tem pessoas que têm desconfianças. Aí ele vai lá na desconfiança. Ó a mensagem. Olha essa foto. Olha o olhar. Mas nem olhei, mulher. O homem, nem olhei, mas olha. Ele vai onde você está mais fragilizado. E fica ali, ó, te perturbando o juízo. Acabando contigo. Não precisa nem brigar, você já está destruído por dentro. Mas as perdas não são fim. Um dia, concluo dessa forma, um dia o pastor Adriano Moreira falou, sabe qual é o problema do ser humano? Porque quando eles vão ler Jó, eles ficam nos 2 primeiros capítulos. E eles não entenderam ainda que Deus já escreveu a história de Jó. E tem 42 capítulos. Eles precisavam ir logo no capítulo 42. E entender que o que Deus tem para o ser humano é uma vida de vitória. Mas o ser humano não pode se perder no processo. O que Deus estava dizendo para Satanás é, pode tirar tudo, porque ele não vai se perder no processo. Ele vai perder os bens, mas ele não se perde no processo. Ele vai perder os filhos, mas ele não se perde no processo. Ele vai ter dores que nenhum homem pode ter vivido, mas ele não vai se perder no processo. Ele vai ter câncer que vai destruir com ele, mas ele não vai se perder no processo. Ele vai se coçar com cacos de telhas, mas ele não vai se perder no processo. Ele vai ter angústias, ele vai se sentir abandonado, ele vai se sentir rejeitado, mas ele não vai se perder no processo. É possível nos sentirmos não reconhecidos, mas é possível não nos perdermos no processo. É possível sentirmos um bocado de dores, mas é possível não nos perdermos no processo. É possível nos sentirmos zero à esquerda, mas é possível não nos perdermos no processo. Tudo isso que eu citei está no campo do natural, campo do homem, campo da alma, dos sentimentos. Todos nós seres humanos temos muitos sentimentos, mas é possível ter esses sentimentos ainda assim não se perder no processo. As perdas não são fim. Um dia nós podemos perder os bois, e no outro dia Deus pode nos dar 2 vezes mais do que tínhamos. E o lindo da história é justamente isso, Deus dá o dobro de Jó em quase tudo, porque no final ele acabou tendo também o dobro de filhos, porque mesmo, aleluia, meu Deus, mesmo ele tendo perdido os filhos não se substituem. Ele perdeu, ele tinha 10 filhos, aí Deus deu mais 10 filhos para ele. No final Jó teve 20 filhos no todo. Entenderam isso? Filhos não se substituem, mas Deus deu o dobro. Pô, como assim? Os 10 que foram continuam sendo filhos dele, e Deus deu mais 10. Me explica isso, é fácil. Noemi perdeu seus 2 filhos. A sua amiga Ruth veio com ela, e quando Ruth engravidou, entregou para Noemi e disse, cria como sendo seu. Meu Deus, as perdas não são fim. O problema é que a gente fica no capítulo 1 de Jó, esquece que o capítulo 42 já está escrito. O capítulo 42 da sua vida já está escrito. Jó olhou para Deus e disse, 42:5, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, te veem. Antes era o que falavam quem tu eras, hoje eu sei quem tu és. As perdas nos levam à intimidade com Deus. Deus não é o dono do sofrimento, mas não tenho dúvida que o sofrimento é uma forma pedagógica de Deus nos ensinar certas coisas. Você pode ter perdido coisas na caminhada, mas não é o teu fim. Você ainda tem coisas maravilhosas para viver. Você ainda tem aquela viagem para fazer. Você ainda tem aquela criança para ninar. Você ainda tem aquele netinho, netinha para cuidar, para ajudar, para paparicar. Você ainda tem uma porta de emprego que está para se abrir. A sua empresa ainda vai dar certo, mas você precisa perseverar. As perdas não são fim.
A sua saúde não vai ficar ruim para sempre, mas você precisa se levantar desse ostracismo, dessas acusações de Satanás que só estão te deixando para baixo. Você precisa se levantar e dizer: Deus me fez sarado, talvez a minha vida louca me fez estar vivendo o que eu estou vivendo, mas Deus, me ajude então a remediar o que eu estou vivendo, porque eu quero, eu preciso, eu dependo, eu careço de ter uma vida satisfatória. Deus tem uma vida satisfatória para todos nós. Deus tem uma vida, repito, acho que vocês não entenderam, Deus tem uma vida satisfatória para todos nós. Deus tem algo maravilhoso para todos nós. Deus tem uma vida em abundância, que está no campo do além daquilo que precisamos, está no além daquilo que precisamos, é a vida que Deus tem para todos nós. Ele quer que você olhe para o viver e tenha prazer, que tenha alegria, que possa dizer: eu perdi, foram embora os anéis, foram embora os filhos, foi embora a casa, mas eu não me perdi no processo. As perdas não foram o meu fim. Eu perdi, mas não me perdi. Eu sei que na minha vida o ponto final não foi colocado, é só uma vírgula, vai dar tudo certo. Mas não está dando certo, é porque não chegou no final, porque quando chegar no final vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deus tem coisas maravilhosas para você. Mas você precisa se levantar nessa noite aqui com uma nova mentalidade, não como um gafanhoto, não como alguém apático, caído. As dores chegaram na sua casa, chegaram na sua vida, mas não se perca por causa dessas dores. Levanta a poeira, se erga desse escombro. Acredite, é possível reconstruir sobre os entulhos antigos. Não pare. Dê oportunidade para o novo de Deus. Dê oportunidade para o que Deus tem de especial. Mas eu não tenho mais vida. Tem sim. Concluo dessa forma. O Georg Maldini, que entrou nos livros best-sellers da revista Times, foi entrevistado em um dos maiores programas dos Estados Unidos. E o entrevistador disse para aquele homem: como você conseguiu sair depois de ter quebrado como grande empresário, ter morado na rua, ter vivido como alcoólatra e perdido a família, como você conseguiu dar a volta por cima? Conta a receita para isso. E aquele homem disse: todos os dias eu pegava o jornal, mas eu não pegava na parte do esporte, porque pode ser que o Botafogo tenha perdido no dia anterior. Em vez de estar animado, eu fique triste. Pode ser que o Flamengo tenha perdido no dia anterior, e você, em vez de ficar animado, você fique triste. Mas eu não pegava também para ler ali na dramaturgia, as novelas, porque podem parecer lindas, mas elas são falsas, elas passam uma vida que não existe. Então pode ser que você esteja se alimentando daquilo que não é verdadeiro, e tem pessoas que estão assim, se alimentando daquilo que não é real. Então não vá para a parte das novelas. Olha, digo eu, também não vá para a parte dos horóscopos, porque o único que sabe o final da sua vida é Deus. Então não adianta. Um dia perguntaram: qual o teu signo? Ovelha. Não estou falando sério também, ovelha. Mas ovelha não existe por isso, porque eu estou escondido no sumo pastor. Eu sou ovelha de Jesus. O que determina o bem e o mal na minha vida não é que eu seja peixe, aquário, sagitário, libra. O que determina o bem e o mal da minha vida é eu estar no centro ou não da vontade de Deus. Então não vá para o horóscopo, porque quem determina o bem e o mal da sua vida é Deus. Não vá para a economia, porque pode ser que o país esteja quebrando e você fique deprimido. Aí então aquele entrevistador curiosamente diz então qual é a receita? Fale o que você lê no jornal. Ele diz: eu vou para a parte dos obituários. Quem sabe o que é isso aí?
eu vou para a parte dos mortos. E eu começo a ler um a um. Nome 1, e eu cito. Nome 2, eu cito. Nome 3, eu cito. Nome 4, eu cito. Nome 5, nome 1000, eu cito. E sabe o que me motivou a sair daquela situação? Vocês já descobriram? O teu nome, meu nome não estava lá. Eu descobri que eu estava vivo. Na rua, mas vivo. Sem a família, mas vivo. E tudo podia mudar de um dia para a noite. Você está vivo, você está vivo, você está viva, você está vivo. Vocês perderam coisas preciosas, nós perdemos coisas preciosas, mas nós estamos vivos. Agradece que cresce. Agradece que cresce. Tá maluco? Não. Eu vivo por fé e não por vista. Agradece que cresce. Deus pode mudar tudo na sua vida nessa noite. Mas você precisa se posicionar. 3 convites. Talvez você entrou aqui nesta casa e ainda não tenha tomado uma posição com Jesus. Não é com a igreja não salva mesmo. Mas ela pode te ajudar a agradar o coração de Deus. E seria um prazer enorme te ajudar, como igreja. Mas a primeira posição que você precisa tomar é com Jesus. Não para a religião, mas para Jesus. Dizer: Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu já confessei ser de tantas pessoas, mas hoje eu confesso que Tu és o meu Senhor e Salvador. 2, pode ser que você conheça a palavra, mas esteja longe do caminho do Senhor. E hoje você está voltando à casa do Pai, dizendo: eu preciso de uma família espiritual, eu preciso viver para Deus. Eu tomo essa posição de retorno. 3, pode ser que teu desejo seja pelo batismo. Fevereiro já tem novos batismos. E você está dizendo: eu preciso também testemunhar para o mundo que eu sou do Senhor. E 4, que é sempre um convite extra. Pode ser que você tenha perdido, mas também tenha se perdido no processo. A perda não é boa, mas Deus não quer que você se perca. E você está reconhecendo: não, me perdi no processo. E hoje você está dizendo: eu preciso me realinhar com Deus. Eles vão cantar um pouquinho, e eu gostaria que você, no seu lugar, orasse sobre esses convites. Em seguida eu estou voltando e vamos orar para terminar. Que desde já, que Deus continue os abençoando.